Olá, alunos! Sejam bem-vindos a essa nossa discussão sobre a institucionalização da vigilância em saúde no Brasil, um breve conceito, breve processo histórico e conceitual, em que abordaremos então o reconhecimento da vigilância à saúde como modelo assistencial, além dos seus componentes e finalidades. Bom, nessa breve conversa, nós vamos entender sobre o modelo assistencial voltado para as vigilâncias à saúde, a discussão do conceito de risco e dentro do campo das vigilâncias, e quais vigilâncias fazem então parte da vigilância em saúde, desse campo da vigilância em saúde. O que elas têm em comum e diferente entre elas. E, por fim, discutiremos brevemente sobre a promoção da saúde dentro do processo de trabalho. Bom, mas de maneira inicial, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta, ela serve para a gente refletir sobre o que é essa vigilância. Então, o que seria a vigilância para vocês? Eu tenho certeza que muitos conceitos a gente vai conseguir resgatar agora. Bom, em relação então à vigilância, algumas palavras surgirão na nossa cabeça, como observar, notificar, as notificações, eliminar, o controle, as interdições, erradicar algo, a procura de algo, estar atento, precaver-se, eliminar, controle de danos, pensando especificamente já na vigilância em saúde, punir, estar de sentinela, cuidar, investigar, a investigação, também é uma palavra muito enraizada dentro da vigilância em saúde, as multas, a aplicação de multas e o controle de ambientes e produtos. Bom, no campo da saúde, então, a vigilância está historicamente relacionada com o processo de saúde e doença, em um determinado tempo, em uma determinada época, em um determinado local. Também podemos dizer que a vigilância ela está relacionada historicamente com as práticas de atenção à saúde, aos doentes. Há todo o mecanismo, a estrutura de serviços de saúde adotada e oferecida a essa população, para impedir, então, que haja a disseminação de doenças. Bom, quando um sistema de saúde ele se organiza de forma tecnológica, os seus serviços de saúde, nós podemos dizer, então, que nós temos o conceito de modelo assistencial ou modelo de assistência à saúde, atenção à saúde. No Brasil, a gente acaba confundindo o modelo de atenção, há uma certa confusão com os modelos de atenção, com algumas políticas de saúde aplicadas, desenvolvidas com o passar do tempo. Basicamente, a gente pode resumir em três modelos, que a gente pode dizer modelos hegemônicos, de modelo de atenção à saúde, que servirão para a gente discutir e iniciar essa nossa conversa. Nós temos um modelo, acredito que conhecido de todos, o modelo chamado médico assistencial privativista, em que o sujeito da ação é o médico e as suas especialidades, em que o objeto a ser trabalhado é a doença e o doente, o controle da doença. Como forma de organização desse serviço, ele está baseado numa rede de atenção à saúde que tem como protagonista principal o hospital. Nós temos um segundo modelo que historicamente foi desenvolvido e podemos trazer exemplos lá no começo do século passado do controle de algumas doenças por meio de vacinação em massa da população e que nós temos então o modelo sanitarista.
O modelo sanitarista tem como sujeito principal a figura do sanitarista e dos seus auxiliares. E o objeto de ação dele é a intervenção nos modos de transmissão das doenças e dos fatores de riscos dessas doenças. Este modelo ele foi organizado, os serviços de saúde à população desse modelo sempre foi pensado por meio de campanhas sanitárias, de programas pontuais, especiais para determinado tipo de doença. E iniciou-se nesse modelo de atenção à saúde o princípio dos sistemas nacionais de vigilância epidemiológica e sanitária. Bom, de maneira contemporânea, e como foco da nossa discussão dentro da disciplina, nós temos o modelo de vigilância à saúde. O modelo de vigilância à saúde, então, ele foge do foco desses dois modelos anteriores, em que o sujeito de ação é a equipe de saúde, a equipe multiprofissional, interdisciplinar. E para além da equipe, outro sujeito é o próprio cidadão, a própria comunidade. A comunidade ela é requisitada, ela é solicitada dentro desse modelo de atenção à saúde como corresponsável pela sua própria saúde individual e coletiva. E o objeto de ação aqui, então, é o dano, é o risco, são os determinantes de saúde e de vida dessa população. E a forma de organização, a forma de prestação de serviços para essa população, ela se dá de uma maneira muito mais dinâmica, por meio de políticas públicas saudáveis, de ações intersetoriais. Nós não estamos falando apenas agora da saúde. Falamos da saúde com uma relação, com uma interface com a educação, com a assistência social, com as várias áreas setoriais que nós temos e que podemos utilizar para auxiliar na saúde. Além disso, outra forma de organização continuam sendo as intervenções ainda específicas, mas o foco nessas ações específicas, ela não se dá apenas no controle do dano. Aqui tem-se, nesse modelo, a discussão ampla da promoção, da prevenção e também da recuperação da saúde. Surge, então, o território também, as ações do território, elas são discutidas, todas as ações são discutidas dentro de um ambiente, de um local territorializado, que pode ser um distrito, um município. E, além disso, as operações, as ações de saúde, então, elas são direcionadas também para grupos populacionais específicos. Bom, nesse contexto, então, a vigilância à saúde, ela estabelece-se atualmente como um eixo de reorientação, de reorganização do próprio Sistema Único de Saúde, do sistema de saúde como um todo. Por isso que ela é muito importante, por isso que esse modelo de atenção à saúde, de reorganização do serviço, é tão importante para nós hoje. Bom, mas para o desenvolvimento desse modelo de atenção baseado na vigilância à saúde, tem algumas práticas e saberes do qual esse modelo se baseia, se apoia. Bom, como por exemplo, a intervenção sobre a saúde, ela requer um acompanhamento sempre contínuo. Podemos falar, por exemplo, em relação às doenças crônicas, a continuidade do acompanhamento, do tratamento de uma pessoa hipertensa, né? Sem retirar ela da sua casa, da sua comunidade, dentro do âmbito da sua casa, né? Bom, a adoção do conceito de risco. Nós vamos falar um pouco mais de risco daqui a alguns minutos, mas a intenção do risco como integrador, como organizador mesmo das ações e das diversas também tipos de vigilância. Além disso, há as articulações promocionais, preventivas, curativas e reabilitadoras, sempre trabalhando de maneira conjunta. A ação intersetorial, ressaltando novamente, as ações sobre o território e as intervenções em formas de operações também continuam
né? As ações pontuais específicas também continuam dentro desse modelo de atenção. Continuando nossa conversa, nós temos então o risco, o conceito de risco, um conceito integrador fundamental dentro das vigilâncias, dentro do campo da vigilância. Por quê? Por que ele é tão fundamental? Dentro desse desenvolvimento instrumental, metodológico da saúde pública contemporânea, o risco ele se tornou algo primordial. E dentro do desenvolvimento da microbiologia, da parasitologia e da epidemiologia, o risco então surge como um conceito forte e importante para o desenvolvimento das ações e práticas dentro desse modelo de atenção à saúde, da vigilância em saúde. Mas o que é o risco? O que seria esse risco? A gente pode, inclusive, ela é uma palavra que ela apresenta múltiplos sinônimos, múltiplos conceitos, em que a gente pode ouvir e ver na literatura palavras como fatores de risco, precursor, probabilidade de risco, indicador de risco, são todas palavras sinônimos para o risco. Então, o que seria esse risco? O risco nada mais é do que a probabilidade de que da ocorrência de determinada doença ou agravo dentro de uma população. E quando a gente fala em probabilidade, a gente pode inclusive chamar o risco como uma medida de impacto. Eu posso medir o risco, eu posso inclusive matematicamente medir esse risco. É por isso que nós temos, e essa medida de impacto ela é importante para a vigilância, para a saúde como um todo, porque eu consigo relacionar então essa medida de impacto com a morbidade, né, e com a mortalidade. E um exemplo claro disso talvez seja o tabagismo como fator de risco para doenças pulmonares, para doenças cardiovasculares. Também o indicador de mortalidade infantil, né, que é um indicador que expressa o risco de morrer, de crianças morrerem na população, né, o risco da mortalidade de crianças na população, em uma determinada população em um determinado local. Dessa forma, então, o risco ele se torna fundamental para a vigilância à saúde, porque ele é capaz, então, de orientar o comportamento da população de maneira individual e também de maneira coletiva. Além disso, o risco ele pode direcionar para ações de vigilância em saúde. Na nossa correria, na nossa rotina, muitas vezes nós não percebemos o quanto a vigilância em saúde faz parte da nossa rotina. E muitas das vezes nós só nos deparamos, nós só paramos para refletir sobre esse conceito, sobre quando a mídia acaba trazendo para nós algum surto, alguma epidemia, alguma informação específica e de intervenções sobre determinados fatores de risco ou índices, indicadores de mortalidade e morbidade. Mas um exemplo claro que nós temos atualmente, vivenciado há pouco tempo atrás, foi um surto, uma epidemia de microcefalia, basicamente no norte e nordeste brasileiro, que está relacionada com o Aedes aegypti, né, e a contaminação por alguns tipos de doença. Bom, mas a vigilância em saúde, então, a sua ação, ela necessita, então, do desenvolvimento da promoção, da prevenção e para além, então, da reabilitação, da cura, né, que era buscada por modelos de assistência à saúde anteriores a esse modelo mais contemporâneo que nós estamos discutindo. E a vigilância também, ela se beneficia do risco, né? Porque no momento em que há a identificação do risco a uma população, há um benefício para a vigilância porque ela utiliza dessa informação para a sua intervenção. Nós possuímos uma concepção histórica das vigilâncias, do desenvolvimento, inclusive dos sistemas nacionais de vigilância
em saúde. Podemos citar a vigilância epidemiológica de maneira inicial, de maneira mais contemporânea a vigilância sanitária e depois a vigilância ambiental em saúde e a vigilância em saúde do trabalhador. Essas quatro tipos de vigilâncias, essas quatro vigilâncias, então, elas estão ancoradas em um documento, em uma norma legal, atual e contemporânea nossa, que é a Portaria 1378 de 2013. Essa portaria ela é um instrumento legal e administrativo que direciona, então, para as ações e define, então, os tipos de vigilância. A vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde do trabalhador e a vigilância ambiental em saúde. E, por fim, além do risco, para além do risco, assim como o risco tem um conceito fundamental para o desenvolvimento da vigilância em saúde, a promoção da saúde ela é um elemento, é uma ação fundamental, porque a gente pode dizer que ela é uma ação transversal dentro desse processo tecnológico, né, da prestação desse serviço de saúde, do desenvolvimento desse modelo de atenção baseado na vigilância à saúde. Ele apresenta, por que ela é fundamental? Porque ela apresenta respostas mais efetivas, mais direcionadas para os problemas da sociedade e em que a sua finalidade, então, é o processo e o trabalho dentro das vigilâncias em saúde, né, de todas as vigilâncias. Bom, para que a sua ação, a ação da promoção à saúde, ela seja efetiva, mais efetiva, como ela é desenvolvida, ela deve ser desenvolvida dentro de algumas, as suas ações, no caso, elas devem ser direcionadas dentro de alguns conceitos, que inclusive alguns a gente já até citou aqui, e que não podem ser deixados de lado, né? Por exemplo, a questão da territorialização. Para ela ser mais efetiva, ela deve ser desenvolvida dentro de um território de saúde específico. Além disso, e pensando além do território, seria nas questões da descentralização da saúde, né? Ela é muito mais efetiva a partir do momento da descentralização das ações, do processo de municipalização da saúde. Isso é bem claro nesse processo histórico da vigilância, do próprio desenvolvimento e implementação do Sistema Único de Saúde. Além disso, as ações delas são focadas nas necessidades sociais, nos determinantes de saúde da população, em que o campo de ação dela é para além do individual. Então, o campo da ação é um campo coletivo. E as suas ações, elas são multiprofissionais e interdisciplinares, e podemos até dizer intersetoriais. Além disso, ela acaba trabalhando dentro de algumas dimensões, uma dimensão político-gerencial, mas também técnico-sanitária, em que as abordagens e os métodos, eles deverão ser específicos para cada tipo de vigilância que eu irei abordar. Ações específicas dentro da vigilância epidemiológica, dentro da sanitária e das demais vigilâncias. Bom, por fim, basta a gente pensar que toda essa organização, essa discussão breve, do qual eu falei para vocês agora, e da vigilância, do modelo de vigilância à saúde, ela está baseada, ela está instrumentada em ações administrativas, ações normativas, e que podemos dizer até ferramentas de gestão, que já estão consolidadas, que vem consolidando então esse modelo com o passar do tempo, né? E que estão disponíveis então nesse processo de desenvolvimento e do planejamento da vigilância em saúde no Brasil atualmente. Espero que essa breve discussão sobre a institucionalização da gestão da vigilância em saúde no Brasil seja suficiente para iniciarmos os nossos estudos sobre o tema. Desejo bons estudos a todos.